Não, Maranhão é a terra do meu pai. Quem não está aqui presencialmente, tem um outro ali, de onde? Portugal, gente, tá acirrado. Tem alguém que dá mais? Lá de Dubai, olha só, muito bom. Isso é muito bom, gente. Afinal de contas, os brasileiros estão em todos os lugares, né? Temos pessoas de todo o Brasil, temos pessoas de todas as regiões e de alguns países também. Isso é maravilhoso. E o fato de vocês estarem aqui, de vocês terem vindo de tão longe, de decidirem estar aqui, isso significa que vocês têm um desejo. Isso é se vocês já não se posicionaram para governar a própria vida. Se a gente quer prosperar e se a gente quer que as pessoas à nossa volta prosperem, a gente precisa assumir o governo. E essa noite é a noite da gente falar exatamente sobre isso. Existe uma ordem que foi estabelecida desde a fundação do mundo. E essa ordem é do governo, o nosso autogoverno. Eu sei que vocês têm acompanhado aí quantos desafios o pessoal aqui do ecossistema tem vivido de fazer triatlo, de fazer um Ironman, de fazer um Ultraman. E esses desafios, eles nos levam a assumir o governo da nossa vida. Porque quando a gente se coloca nesse tipo de desafio, a gente está colocando o nosso corpo no lugar em que ele deve estar. E eu queria saber, quem aqui já fez algum desafio desse? Ou quem está se colocando em novos desafios nesse 2024? Quem não fazia nada e agora já está assim, meu Deus, eu preciso colocar o meu corpo no lugar que ele deve estar. Porque se eu não governo nem o meu corpo, eu vou governar o quê? A pergunta é essa. Quem aqui já está nessa rota? Levanta a mão aí para mim. Eu sei que tem muita gente que nem caminhava e agora já está correndo 5 quilômetros. Não é verdade? Olha só, essa semana eu perdi a primeira unha do meu pé. Porque eu fiz uma maratona lá na Disney, voltei com a unha roxa e a unha caiu. E para mim foi um símbolo, sabe? Eu estou sem uma unha no pé e para mim é um símbolo. O símbolo de que eu me coloquei para viver novos desafios. E todas as vezes que a gente vive novos desafios, a gente está dizendo quem tem o comando na nossa vida. Porque se você não consegue dizer não diante daquilo que você mais gosta, vamos supor, você gosta de um doce. Eu era a pessoa que falava assim, eu sou uma formiga. E hoje eu consigo olhar para um doce e falar assim, hoje eu não quero comer você e eu não vou comer. E quem não consegue dizer não para aquilo que você está diante de você, como é que você vai dizer sim para o propósito que você tem para a sua vida ou para aquilo que você precisa fazer? Nós precisamos e é tempo de assumirmos o governo da nossa vida. E para hoje, nós temos exatamente esse desafio. E eu quero convidar aqui... para vocês, Pablo Marçal. E aí? Fala, doutora. Tudo bem? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Faço uma excepcional noite. Vocês que estão na transmissão aí, vamos chegando e compartilhando. Faço uma excepcional noite. Hoje é um grande dia. Faz sim com a sua mão, assim, ó. Faz assim, ó. Fala assim, hoje é dia de governar. Ficou bonita essa ponte aí de São Paulo, hein? Governe já. Sabe qual que é meu sonho? Meu sonho é que todo brasileiro governe. E eu vou falar rapidamente sobre isso com vocês. Esse é um sonho meu, como pessoa. De ver todo brasileiro governando. É muito fácil, né, a gente falar mal de político. É muito fácil a gente falar mal de funcionário, quando você é o patrão. É muito fácil você falar mal do patrão, quando você é o funcionário. É muito fácil, né, você falar mal dos outros, mas é difícil você governar. E geralmente uma pessoa que governa, ela evita falar dos outros. Então uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é que sempre que eu vejo alguém falando mal de uma pessoa, eu falo, peraí, se você tem alguma coisa para falar de mal, vamos começar pelas coisas boas. Isso é matador. Quando uma pessoa começa a falar as coisas boas que a outra tem, não vai sobrar tempo. Porque não é possível que você tenha 10 horas para ouvir o que uma pessoa tem de bom. Você vai ver, a maioria das pessoas, até que você não gosta, tem muita coisa boa para você falar dela.
Sabe o que tem acontecido? Muita gente fala, não tem tempo para falar mal dos outros. Esse governo já é o seguinte, quanto mais brasileiros dependerem do governo, mais o povo e mais a nossa riqueza vai ser assaltada. O povo ele não tem que depender de um governo, o governo tem que ser um apoio. E o que a gente tem que fazer então com a política? Que política vem de politeia, que significa polis, cidade, né, no grego, que é organizar a cidade. Nós precisamos de ter gente com visão de empreendedorismo, nós precisamos de ter gente com visão de trabalho, com visão de inovação, com visão de tecnologia, para que nosso povo governe. Eu vou te falar sobre o futuro. Nos próximos 10 anos, pelo menos 300 profissões vão deixar de existir. E o que vai acontecer com a nação que não se antecipar a isso? A nação que não se antecipar a isso, ela vai virar escrava tecnológica de outras nações. Nós temos a nação mais próspera da Terra. Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Eu não tenho. Esses dias eu fui num podcast, eu não sei se vocês viram uma pergunta que o Ceará fez para mim. Achou que eu ia cair na pergunta. Ele perguntou, quem descobriu o Brasil? Foi o Cristóvão Colombo ou o Pablo Marçal? Ele achou que eu ia falar o outro, como se eu estivesse errando, e não Pedro Álvares Cabral, né? E eu respondi, quem descobriu o Brasil foi o Pablo Marçal. Aí ele falou, mas como? Simples, o Brasil não foi descoberto até hoje. São 500 anos de assalto, são 500 anos de ocultismo, são 500 anos de engano. O Brasil só é descoberto quando o brasileiro se descobre. E eu vou te falar, imagina o dia que esse povo se descobrir. Imagina o dia que esse povo descobrir. É fácil, né? Eu fui para a academia de direito, e é fácil para qualquer pessoa que não entende falar, as leis são falhas. Para quem não sabe, a nossa legislação é uma das mais poderosas do país, do mundo. Nós temos aqui alguém que vai falar daqui a pouco, que é um dos maiores constitucionalistas do país. Alguém que trouxe mais contribuição trabalhista para a Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, do que todos os outros partidos que professam, né, defender os trabalhadores. E aí você vê, a pessoa está aqui, daqui a pouco vocês vão saber quem é. Mas o motivo dessa noite é para falar algo para a nação. Eu realmente estou imbuído do espírito público. O que significa esse espírito, né? Esse espírito de servir. A gente acha que servidor público é uma função. Não, não, não. Servidor público é um chamado. Tem gente que confunde com estabilidade, o concurso, ou pensa só no que vai receber no final do mês. Mas servir o público é um espírito. Esse espírito público é gostar de gente. Esse espírito público é olhar para a cidade e querer ela melhor. Eu vou sobre a cidade de São Paulo, todo dia me pergunto, por que isso aqui não é Nova York até hoje? Ou melhor, por que isso aqui não é mais poderoso que Nova York? Por causa disso aqui, ó. Nosso povo realmente tem um problema. Nosso povo gosta de falácia, nosso povo gosta de narrativa. Agora eu vou te falar, existe um tempo novo na política. Que tempo novo é esse na política? Uma pessoa vai salvar todo mundo? Não. Você que está assistindo, vai entrar para a política sem medo. A política, do jeito que ela está aí, ela é desenhada para as pessoas terem medo e terem nojo. Fala essas duas palavras comigo, medo e nojo. Se as pessoas tiverem medo e nojo da política, quem vai governar na política? Não tem como as pessoas boas irem mexer com isso, né? É o que eu recebo todo dia, sempre, todo dia, alguém fala assim para mim, você é um idiota de mexer com a política. As pessoas que são mais prósperas, as que jogam o jogo do dinheiro, elas jamais vão mexer com esse tipo de coisa. Porque o jogo do dinheiro vai sair caro. Todo mundo que eu conheço que fica muito próspero, aponta para uma nação, tipo a Suíça é o lugar onde mais tem super rico do Brasil hoje. Os Estados Unidos é o rico, mas na Suíça é onde ficam os super ricos dessa nação. E o que eles fazem? Problema de cada um esse negócio de política. Isso não é o povo que vai fazer, são as pessoas que produzem na nação. Então, quando eu pedi para fazer esse encontro hoje e coloquei governe já, nós vamos começar um movimento hoje. Eu lembro quando o Brasil ficou 20 anos debaixo do regime militar e alguém gritou, diretas já, nós queremos que o povo vote. E o movimento nosso é tímido, ele começa pequeno. Fala assim comigo, todo movimento começa pequeno. O nosso é governe já. Eu vou te explicar o que significa isso.
Se todo brasileiro entender esse recado e, de fato, governar a própria vida, governar a própria casa, governar seus negócios, governar seus investimentos, governar no seu bairro, governar na sua cidade, governar no seu estado, eu não tenho dúvida nenhuma que uma coisa bem simples de acontecer, em uma década, vai acontecer uma revolução nessa nação. Esse movimento Governe Já não é o governo que vai ajudar. O governo não tem a capacidade geradora de riqueza. Quem produz riqueza é o povo. O dia que o povo entender de fato que a riqueza não é gerada e nem administrada pelo governo, o povo vai cair a ficha e falar, peraí. O povo gosta de chamar políticos de poderosos, mas ali são os maiores funcionários da nação. Você tem que aprender a cobrar. O brasileiro, sabe qual que é o sonho que eu tenho guardado? É das pessoas pararem de votar porque a pesquisa fala que o fulano está ganhando ou o outro está perdendo. Os brasileiros ainda acham, e eu acredito que isso vai acabar nessa virada de década, achar que meu voto não pode ir para o lixo. O que significa isso? A pessoa, quando está votando, ela pensa o seguinte, eu não posso perder meu voto. Seu voto não é um time de futebol, você não está torcendo por alguém. A gente não pode votar no menos pior. A nação está dividida por conta disso, porque a gente acha que é um final de campeonato, e não o futuro que nós queremos. A coisa mais assustadora que eu vejo no Brasil hoje é que não tem um plano para 2050. Eu tenho negócios na China e eu fico assustado, porque aquele povo se juntou diante de um único propósito. Um ano é 2040. É interessante que eles estão nisso já tem algumas décadas. Sabe o que está acontecendo? Anote, porque está no plano. Se é a nação líder da Terra, eu posso falar, eles vão bater antes de 2040. Mas sabe o que eles estão fazendo? Investindo tudo em educação, investindo tudo em infraestrutura, investindo tudo em mentalidade. Eu que sou dono de redes de escola, eu estou pensando seriamente em testar uma coisa que eu vi na China, que é crianças dormindo no meio do período escolar. Eles estão revolucionando a escola e perceberam que crianças que dormem no meio da aula, elas têm a melhor absorção da CREB 1, e aquilo me encantou profundamente. Vocês não estão entendendo? Eles estão criando uma revolução naquele país. Aí eu te pergunto de novo, a China tem a riqueza que nós temos? Falando de natureza, que é a única riqueza real? Não. A China tem muita gente? Tem. Qual que é o problema nosso? Nosso problema é a mentalidade. Muito em breve vocês vão perceber que alguém que vai ascender politicamente, essa pessoa, ela vai trazer uma inovação na educação. Essa educação do país, ela não pode ser só a base, a educação tem que partir também das empresas. Nós, politicamente, eu defendo 100% que as igrejas continuem isentas de seus impostos, mas elas precisam treinar as pessoas. Pablo, já treina com as coisas da igreja, mas uma das maiores instituições de todos os tempos é a igreja e é um regulador social absurdo. E se não fosse ela, por exemplo, a gente já está no caos hoje. Sabe o que tem que fazer? As igrejas precisam treinar as pessoas. Nós temos 21 milhões de empresas. Você imagina 21 milhões de empresas treinando os trabalhadores para ativar essa veia de gestão e empreendedorismo, coisa que não ensina em nenhuma faculdade. Nós precisamos começar a despertar um sonho que não é tão distante, não. É um sonho de, peraí, começa a governar já. A gente tem que parar de ter ciúme de empresa, parar de ter ciúme de status, a gente tem que parar de ter ciúme de dinheiro. Nós precisamos compartilhar. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que conquistam tudo na vida, o último estágio da conquista, vamos falar, porque a maioria estuda para fazer dinheiro. A maioria das pessoas trabalha por causa do dinheiro. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando a pessoa consegue comprar o que ela quiser, o que ela quer? Eu não sei se você sabe, mas o perfil dos bilionários do mundo inteiro é fazer a mesma coisa. Doar todo o dinheiro. Arrumar uma forma de resolver problemas na Terra que ninguém resolvia e dedicar todo o patrimônio dele para isso. Bill Gates já dedicou, Warren já dedicou, vários bilionários a mundo afora. Por que eu estou te contando isso? Quem reseta esse jogo que foi criado, é o jogo que nós jogamos, eles querem servir. E eu quero te pedir, você que está nessa, você que entende esse chamado, o chamado não é político, o chamado é de servir o povo. Mas e as perseguições? Só é perseguido quem está veloz, quem está indo rápido. Só é perseguido quem tem algo a mais do que o perseguidor. Então você não precisa ter preocupação com isso. Mas sabe o que eu vou fazer com as minhas empresas? Treine pessoas. Mesmo se você não tiver esse chamado, treine pessoas para quê? Para simplesmente você ter paz com essas empresas, você nem precisar de ser dono e funcionário ao mesmo tempo da sua empresa. Esse é um tempo onde a gente tem que ficar parando de falar que
o CEO da República vai acabar com o país. Não, 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 não. Você tinha que estar cuidando da sua vida. Você tinha que estar governando os seus negócios. Você tinha que estar multiplicando o seu talento. Você tinha que estar fazendo, sabe o quê? Investindo no país. Uma pessoa me perguntou, Bebeto, esses dias, mas por que, Marçal? Porque eu vejo que você não para de ficar investindo em infraestrutura, comprando prédio, fazendo... Eu acredito nesse país. Mas no mesmo se te... Não, eu continuo acreditando no país. Agora eu sento em mesas onde a maioria dos super ricos, para quem não sabe o que é super rico, são pessoas que têm patrimônio superior a 150 milhões de reais. Essas pessoas, elas estão com um problema muito sério. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão carregando dinheiro para fora do país. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque elas sentam em rodas e existe desconfiança. E nós precisamos de ter gente que acredita e acaba com essa desconfiança. Mas como que isso vai fazer? É simples. Se tiver 2 acreditando e fazendo, 3 vão olhar. O terceiro vai olhar de fora e falar, o que vocês estão fazendo? Eu acredito no Brasil. Eu queria ouvir isso de você. Você acredita no Brasil? Vocês estão desanimados. Quando você não fala que acredita no Brasil, significa que você não acredita em você. Eu quero que você enche o peito agora. Respira. Fala assim, ó, eu acredito no Brasil. Você pode arrumar outra cidadania, você pode arrumar o que você quiser, mas você tem que lembrar de uma coisa. O Brasil é você. O Brasil sou eu, o Brasil é você. E a gente precisa acreditar em quem? Em nós mesmos. Porque o brasileiro é o Brasil. Vocês que estão aí na transmissão, escreve aí para mim assim, ó. O brasileiro é o Brasil. E não tem como a gente separar um do outro. O que é esse governo já? Que é esse movimento que eu vou mostrar para vocês agora? Vou falar do meu novo posicionamento político. E eu quero que você me enxergue. Alguém vai falar, mas o Marçal agora é político. Não deixei de ser político. Se você nunca me vê numa situação ou num cargo, eu vou servir a política para sempre. Porque não faz sentido pessoas que entendem da vida não servir o povo. Nós vamos te servir. Se você abre mais um posto de trabalho, você está servindo o povo, eu quero te falar, tá? Você é político. Você é político. Para quem não sabe, em toda a história, não foi governos que construíram cidades, foram os latifundiários, os industriários, os empreendedores. O governo veio para quê? Para regular as relações. E é muito bem-vindo isso. Porque se tivesse também sem um governo, ia ter um exagero por parte do empreendedorismo. Se tivesse com o governo, esse governo que você já sabe histórico, que é que o proletariado governa, que nunca funcionou em lugar nenhum e não vai funcionar. Se esse governo, por exemplo, se posicionar em mandar e ficar o tempo inteiro nisso, vai fazer o quê? Vai quebrar as empresas. Nós vamos ter equilíbrio, nós vamos ter balanceamento. E aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu não consigo dormir nem um dia, sem pensar que hora que esse governo desses brasileiros vai começar. Eu sei que eu tenho contribuído muito, mesmo não tendo um cargo eletivo ainda. Para quem não sabe o histórico, fui eleito ano passado, ano retrasado, ano passado, né? Retrasado já foi esse tempo todo. Falta poucas semanas para chegar a próxima eleição. Eu fui eleito deputado federal, fui deseleito, eleito de novo, deseleito. E aí eu fui recorrer. E aí, Marçal, está magoado? Não, toca a vida para frente, não aconteceu. E aí, como é que está aí dentro? Está normal, vamos para a próxima. Se o brasileiro aprendesse isso, ia diminuir esse tanto de homicídio. Ia diminuir esse tanto de gente processando o tempo inteiro. Não deu conta? Não, vira a página, toca o terror na terra e vai naquilo que o seu coração está mandando. Para quem não sabe, eu fui pré-candidato à presidência da República. Acabou que o meu partido, na época, foi sitiado e eu nem quero entrar no detalhe, porque não vai mudar nada no resultado. Faltando 13 dias para a eleição, eu me candidatei, porque eu fiquei 10 meses envolvido nesse negócio. E eu falei, eu não vou jogar essa energia fora. As pessoas que olharam nos meus olhos, falando que acreditavam nessa candidatura de presidente, eu não vou decepcioná-las, então eu vou para cima. E eu vou me candidatar a deputado. Várias pessoas me ligando, você está se rebaixando? Se for para sair para vereador, eu vou sair, não tem problema nenhum. Isso para mim não é rebaixamento. Isso para mim é aprendizado. Se for para fazer qualquer coisa, para esse clamor que está dentro do meu coração, explodir mesmo de vez e eu obedecer aquilo que eu fui chamado, eu topo qualquer parada. Fui lá em 13 dias de campanha, quase 250 mil votos, fomos eleitos. E aí você já conhece a história toda. Marçal, não conseguiu. E aí, você ficou chateado? Não. Se não deu para servir dessa vez, nós vamos servir na outra. Mas a minha vida está a serviço de outras vidas. Eu quero que fique registrado isso.
E esse tanto de empresa que você tem, graças a Deus eu não vou nelas, nem preciso de ir lá. Então, eu quero dar esse posicionamento meu para vocês que estão assistindo aqui agora, eu quero que você compartilhe e entenda algo. Eu tenho muita energia, eu tenho 36 anos, eu sou do direito, eu sou da educação, eu sou da tecnologia, eu amo gestão, eu gosto de gente, eu gosto de progresso. Eu quero ver esse país ser diferente. Isso aqui eu não estou falando para convencer ninguém não, isso sou eu quero isso. Eu quero ver as pessoas mudando a mentalidade nesse país. Eu acredito, eu vou investir minha vida nisso. Minha família está comigo nisso. Minha esposa está comigo, os meus filhos, os meus sócios. Estou disposto também a nunca mais ser empresário. Se as pessoas, né, se o povo entender isso, eu estou disposto a entrar numa versão e nunca mais voltar a tocar uma empresa. Nunca mais. Para quem não sabe, eu sou investidor profissional também, do mercado financeiro. Eu amo fazer tudo isso, mas para fazer aquilo que o meu coração queima, eu quero que você saiba. Eu topo largar tudo isso. Eu nunca esperei na minha vida um dia falar que eu ia largar um emprego para depois voltar no emprego, né? Imagina um emprego, uma bucha de emprego, onde você pega um emprego, onde você é atacado todos os dias e você está lá praticamente voluntário. Aí alguém fala, não, mas um cargo de executivo é 30 mil reais. 30 mil reais eu ganho todos os minutos. Ou seja, não faz sentido nenhum, só para você entender. Mas só você vai ganhar poder. O mesmo poder de política eu sento na mesa de quem eu quiser. Não estou atrás disso, eu não precisava disso. E eu consigo fluir muito melhor sem ser político. Mas sabe o que você quer? Me livrar de um negócio que está dentro do meu peito. Servir o povo. Eu não consigo explicar esse negócio que está aqui dentro. Eu tenho muita paciência. Eu vi o Luiz, né? Ele insistiu tanto em ser presidente, ele conseguiu. Você vê as pessoas, né, que não tinham a mínima chance um dia de ser presidente na vida, conseguiram. Se essas pessoas conseguiram, por que qualquer um aqui dentro não pode conseguir o que quer? Na verdade, você não acredita. Na verdade, você não está junto com pessoas que acreditam. Marcelo, então, você vai lançar alguma coisa aqui? Vou. Pode ficar aí que você vai ver. Vou convidar uma pessoa, que vai chamar várias para sentar aqui, e vou lançar um negócio aqui para vocês. Inclusive, todo movimento começa pequeno, mas todo mundo no movimento que acredita na mesma coisa alcança o que quiser. Eu nunca esqueço da passagem de Gênesis 11, onde fala sobre a Torre de Babel, onde mostra o poder do ilimitado. Onde o próprio Deus fala, essas pessoas estão em unidade de linguagem, nada vai ser impossível para elas. Não interessa o tamanho da semente, o interessa essa semente vai germinar? Se ela germinar, vai dar fruto. Vocês acreditam no movimento? Acredito, então cai para dentro. E eu vou te falar sobre a política, e vou finalizar minha parte aqui. Existem 3 tipos de pessoa na política. A mais corajosa é a que tem coragem de descer de cabeça para baixo num poço. Ela desce numa corda. A pessoa que eu acredito que é a mais forte, não é a que desce, essa é a que tem mais coragem. A mais forte é a que segura a corda. Não tem coragem de descer de cabeça para baixo, mas fala assim para a pessoa que está descendo, eu seguro sua corda, vai. E deixa eu te falar, tem muita gente que desce e ninguém segura a corda, a pessoa cai, quebra o pescoço e se lasca e acabou a vida dela. O segredo não está naquele que desce o poço, mas o segredo está no que desce e o que segura. Qual que é a terceira pessoa? O que vira as costas e fala, isso é problema seu. Se nós quisermos de fato mudar essa nação, nós não podemos ter esse individualismo. Se você é daqueles que vai descer o poço, vá de cabeça para baixo. Mas tenha aliança com quem segura na corda. Se um dia você me ver, não vou concorrer nenhuma eleição, mas você vai me ver sempre. Isso é um compromisso público, em toda a minha vida. Em toda a minha vida eu vou ser o cara que vai segurar a corda para alguém. Pode descer que eu estou segurando. Mas sabe como que segura a corda? Com tempo. Como segura a corda? Com influência. Como que segura a corda? Com dinheiro. O dinheiro é um segurar de corda. A pessoa fala, ó, eu tenho pouco, mas está aqui, ó. É a minha forma de segurar nessa corda. Lá vem o Marçal falar de dinheiro. Então, todo mundo que preocupa com o dinheiro é porque é escasso. Mas para vencer política precisa de dinheiro. Para pagar os funcionários da sua empresa precisa de dinheiro. Para a gente construir uma ponte para as pessoas, no governo precisa de arrecadação, precisa do dinheiro. Qual que é o problema que você tem com o dinheiro? Mas sabe, porque está faltando? Não, é porque você não sabe gerar riqueza. É diferente, tem nada a ver com o dinheiro. Mas essas 3 pessoas, eu quero desafiar hoje, vocês que estão assistindo. Primeiro desafio, vem descer o poço junto comigo. Marcelo, mas lá tem lama.
Infelizmente, não tem como voltar com a roupa branquinha. Como é que é, Marçal? Eu vou repetir. Quem desceu o poço tem uma certeza, não vai voltar com a roupa branquinha. Não vai. Marçal, aí eu não fiz nada de errado, mas a lama vai bater no você. Não tem como. Você não está indo para um monastério, você está descendo um lugar sujo. E precisa de alguém para limpar. Talvez vai ser sua roupa que vai ser a bucha. Mas vai voltar sujo. Então eu tenho medo. Então faz o seguinte, fica lá fora e segura a corda então. Se você não é daqueles que descem o poço, você vai ser daqueles que fazem o quê? Que segura a corda. Mas eu queria te desafiar, todos vocês estão assistindo. Milhares de pessoas estão assistindo aqui em todas as redes sociais. Não seja daqueles que fogem. Eu queria perguntar para você que está aqui ao vivo. Coloca aí. Número 1, Marçal, eu sinto enquanto você está falando que eu preciso ser candidato a vereador esse ano. Esse ano é vereador e prefeito. Nós temos 5.557 cidades no Brasil. Marçal, eu tenho que ser vereador na minha cidade. Aí você coloca aí, ó, 1. Marçal, eu quero ser prefeito na minha cidade. Põe 2. Marçal, eu vou segurar a corda. Põe 3. Marçal, é o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso, que se lasque. Põe 0. É o que você é na sociedade hoje para nós. Põe aí, 0. Eu não estou fazendo nada. Tem gente que fala assim, Marçal, você me representa. Não, eu quero saber o que você é. Você é o que vai ajudar na Casa Legislativa, você vai ajudar no Executivo, ou você vai segurar a corda? Todo ano, par, é ano de política. Lembra sempre disso. Quando você fala assim, ó, odeio política. Então lembra, um ano você odeia, o outro você gosta. Um ano você odeia, o outro você gosta. Todo ano e todo dia é dia de política. Quem é que nos convence a odiar a política? Quem usa dela para roubar todo mundo. Quem usa dela para dividir o povo. Quem usa dela para tornar esse negócio assustador. E as pessoas estão respondendo aí, vários, ó. Tem um que colocou aí, não sei se é 1, se é 2, sei que eu estou dentro. Vários estão colocando que é 2, isso aqui me deixa animado. Hoje eu vou fazer um convite para vocês, e nesse convite nós vamos descer esse poço junto. Todo mundo que digitou 1 e 2 aí, tem gente que fala, eu vou entrar na política para arrumar um emprego. Você não é bem-vindo, você não entendeu o que é servir o povo. Tem gente que não dá conta de servir nem a ele mesmo, não venha para a política, você não está preparado para isso. O governo já é o seguinte, nós vamos pegar os governantes dessa nação, levar para a política, não é para a gente mudar os políticos, nós vamos trocar os políticos, é diferente. Ninguém nunca vai mudar um político profissional já sabe como que funciona. Você nunca tem a expectativa de mudar alguém que está com a mente cauterizada, nós vamos trocar essa pessoa diferente. Eu acredito no espírito público, que todo mundo deveria servir a política, todo mundo, estou falando sério. Mas não dá, mas todo mundo tinha que concorrer. Tinha que todo mundo falar assim, ó, eu quero ajudar. Tem gente que passou a vida, nunca se inscreveu para ser síndico, nem líder de classe. A pessoa nunca fez nada para ajudar o povo de algum lugar. Posso falar? Assim como o exército, a maioria dos homens tem que ir lá, a maioria não, todo mundo tem que ir lá, né, prestar. E aí é dispensado a maioria, porque a gente está há 170 e poucos anos sem guerra, graças a Deus, no Brasil. Sabe o que acontece? Todo mundo tinha que servir na política. Imagina se esse povão que fica cruzando essa cidade o dia inteiro começasse a governar de verdade. Não sei se você sabe, o estado de São Paulo tem 50% das empresas do Brasil inteiro, sabia disso? Não sei se você sabe, mas o PIB só do estado de São Paulo é superior a mais do que 40 países. Para você entender o que é um povo forte. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Você imagina se São Paulo ensinasse o Brasil inteiro a prosperar na velocidade que prospera aqui, que ainda é pouco. Você consegue imaginar isso ou não? Em menos de 10 anos a gente se torna a maior potência do mundo. Mas você acredita nisso? Isso é matemática. É vergonhoso olhar para o Brasil e ver que nosso turismo recepciona 6 milhões de pessoas num ano. Sendo que o nosso país, que é continental, com 16 mil quilômetros de fronteira. Você olha para um elevador da Torre Eiffel. Tem mais gente no elevador da Torre Eiffel do que no Brasil inteiro de turista. Faz sentido isso? Você que é brasileiro, faz sentido ou não? Por que as pessoas não vêm? Nós não fazemos storytelling dessa nação. O povo só pensa aqui em bunda e futebol. As pessoas tinham que vir porque essa terra aqui é uma terra poderosíssima em riqueza natural. Tinha que estar vindo para cá por causa de tecnologia. Mas cadê a tecnologia? Nós somos escravos. Eu vou te falar, se a nossa cabeça não virar nesses próximos 6 anos,
que é a virada de 2030, onde vai ter um reset nas bases lógicas de tudo que o mundo entende como civilização. Nós vamos nos transformar numa nação escrava de outras nações que são revolucionárias tecnologicamente falando. Então, vocês estão assistindo, eu vou fazer um desafio, vocês vão ver eu fazendo aquilo que preciso fazer numa democracia pura e simples. Eu vou tomar minha posição política aqui, meu novo passo político, e eu resolvi fazer isso aqui abertamente, né, publicamente, para vocês estarem presentes e participarem disso junto comigo. Alguns de vocês já ficam assim, o que é? Fala, calma, para que a pressa, se o futuro é a morte, calma. Você precisa saber o seguinte, o que está no seu coração? Sirva. Fala assim com a boca, deixa eu ver você falando, fala assim, ó, a minha vida está a serviço de outras vidas. Um povo próspero é um povo servidor. É isso. Uma empresa próspera é a que mais atende pessoas. Uma pessoa que serve muita gente, essa pessoa ela é muito mais próspera do que qualquer outra pessoa que tem dinheiro. E aí eu quero deixar isso claro para vocês. Eu gostaria de ficar 1h30 fazendo isso, mas eu dediquei esse dia a um ato solene. E eu quero convidar uma pessoa, o Rubens, a vir aqui no palco primeiro, sobe aqui no palco, libera aí para o Rubens. E eu quero fazer um anúncio e daqui para frente o Rubens vai conduzir essa reunião, vou continuar aqui. E vou fazer um apelo para vocês no final. Marçal, apelo de quê? Nós precisamos de gente nova na política. Não precisa xingar político velho, não precisa querer peitar o sistema. Todo mundo que é antissistema trabalha para o sistema, ou seja, não enche o saco do sistema, não vai mudar nada. O que você precisa é trazer gente nova. Dá o microfone para o Rubens. Uma salva de palmas para o Rubens, eu vou contar quem é ele. Obrigado. Tá ligado o microfone? Alô? Libera o microfone do homem. Oi. Ou então me dá outro microfone. Alô? Aí, ligou. Ligou. Alô? Boa noite a todos. Marçal, muito obrigado por nos receber aqui. Hoje é um dia memorável, histórico, para um partido que está completando 79 anos de Brasil. Uau, uma salva de palmas. Um partido que pouca gente sabe que está em mais de 100 nações. 100 nações. Um partido que reconstruiu a Itália depois da guerra. Um partido que reconstruiu a Alemanha com Adenauer. Um partido que chegou ao Brasil em 1945. E já em 46 tinha 2 constituintes. E teve grandes nomes do direito. Teve o início de uma carreira que chegou à presidência da República, de um vereador no Rio de Janeiro, ou melhor, em São Paulo, foi a deputado estadual e chegou a prefeito de São Paulo, Jânio Quadros. Quem não lembra do jingle, pelo menos os mais velhos, do Varre, Varre, Vassourinha. E nós chegamos com mais um grande nome, que foi André Franco Montoro. Nasceu como vereador, como você disse, e deu o primeiro passo. Foi deputado estadual, foi deputado federal e foi ministro do Trabalho pela Democracia Cristã. Isso para citar algumas figuras que passaram pela nossa história. Chegamos com governadores do Paraná, Nelson Marquesan, que chegou à presidência da Câmara Federal, enfim, grandes nomes. E aí nós chegamos a 1984, 1985, quando o Brasil saiu do bipartidarismo. E então
nós tivemos a possibilidade de reconstruir a democracia cristã. E foi nessa data que eu conheci um dos homens mais importantes da democracia cristã mundial e um dos mais importantes constituintes do Brasil, que é o meu presidente, José Maria Emael, que está aqui presente. Palmas. Para vocês entenderem, vocês que estão assistindo presencialmente e à distância, são milhares de pessoas assistindo, o que está acontecendo, Marçal? Das dezenas de partidos que tem no Brasil, nesses últimos 2 anos, eu me incumbi em ir atrás de todos esses partidos, esses presidentes, conheci a maioria pessoalmente, fiz amizade com muitos. E por que você escolheu esse partido para você entrar? Posso confessar para vocês, não diminuindo ninguém, mas aonde meu coração encontrou paz para andar. Marçal, mas esse partido é pequeno. Tudo que é grande começa pequeno. Não tem problema com começar pequeno. E eu honro os pequenos começos, porque eu sei o que a palavra diz sobre isso. Tá? Quero deixar bem claro, antes de voltar a palavra para o Rubens, que assim como o Luiz, ele está esses 44 anos no mesmo partido, eu gostaria de ficar no mesmo partido uma vida inteira. O problema é que ficou inviável por conta dos princípios. Então, publicamente, aos milhares, né, só num dia, mais de 20 mil pessoas se filiaram no partido anterior, que eu estava. Eu até o dia de hoje não saí para ficar sem partido. Eu fiquei até o dia de hoje, mesmo acontecendo tudo que aconteceu. E eu me dediquei a conhecer o coração de pessoas que lideram outros partidos. Lamentavelmente, muitos partidos, eles só querem saber do dinheiro, olham para você como um caixa eletrônico, é onde encontrei paz. Naquele senhor que vai subir aqui, que é o Emael, já disputou, acho que 5 ou 6 vezes a presidência da República. 6 vezes. 6 vezes a presidência da República. Meu coração conectou com ele. O Rubens e time, estou vendo o filho do Emael aqui também, todo o time da Democracia Cristã. O Emael fez uma pergunta antes de me conhecer. Ele mandou perguntar o seguinte: o Marçal não é religioso não, né? Aí eu falei, por que ele está perguntando isso? Ele falou, porque o partido não é de religião. O Democracia Cristã é para defender a família. A gente não está com uma bandeira religiosa. Nós defendemos a liberdade religiosa, mas nós não iremos por um caminho religioso. E ele estava preocupado se eu ficava martelando uma religião. Interessante. Ele é de uma religião, eu sou de outra. Mas qual que é a preocupação? Nós não queremos alguém para carregar o partido para um modelo religioso. Nós queremos defender a religião. Mas a gente defende, em primeiro lugar, a família, a nação, a soberania. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Com muito cuidado, sentei com todos que vocês imaginarem. E eu tenho um problema muito sério. Eu sigo de acordo com o meu coração. Eu prefiro sentir paz do que achar que alguém vai me bancar. O partido não tem fundo eleitoral. O partido vai passar uns perrengues, mas nós vamos passar junto. E eu queria deixar isso claro. Então, escolhi andar com vocês. E nós vamos fazer, eu não vou conduzir essa cerimônia, porque ela faz muito sentido para o Emael. Eles têm um ritual e eu quero fazer parte disso. Mas eu quero deixar claro para vocês a posição. Hoje, eu vou fazer a minha filiação ao DC, ao Democrata Cristão. Eu sou um democrata, eu sou republicano, eu sou municipalista, eu sou estadista, eu sou do povo. Eu quero que vocês saibam disso. Marçal, você não é do povo, cara. Você é um dos caras aí que mais aparece na internet. No final você vai descobrir o que está sendo feito para levar uma mensagem até o último brasileiro. Deixa eu contar um segredo para vocês. Só jeitinho de bobo que eu tenho. Existe uma máquina por trás para chegar no último brasileiro. E eu vou fazer de bobo, porque todo mundo adora compartilhar polêmica, adora compartilhar conversa. E eu vou até chegar no último brasileiro. Vocês vão entender o motivo disso. Aí depois meu coração encontra descanso, nós vamos virar a página. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Tomei essa decisão e a partir de agora o Rubens vai conduzir essa cerimônia dessa filiação e eu vou contar para vocês o que nós vamos fazer daqui para frente. E eu quero desafiar todo mundo que está assistindo a seguir isso. Fala, Marçal, eu sou aqui na minha cidade. Eu quero vocês escrevendo aí qual cidade vocês estão. Se você estiver no Oiapoque,
eu tive aí na campanha para presidente. Eu tive aí, eu lembro do povo Emael falando na rua, nunca um candidato a presidente veio aqui. Eu falei, então anota aí que é o primeiro. Eu fui parar lá e falaram, não, ninguém nunca veio aqui, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sempre sonhei conhecer esse lugar. Lugar mais distante do Brasil, né? No extremo norte. Então eu tomei essa decisão com muita paz no meu coração. E a partir de agora eu quero que vocês assistam essa solenidade. Nós vamos convidar todos os... você que vai fazer, não é eu que vou conduzir esse negócio. Só para complementar, Pablo, que você disse que nós temos que servir, né? E a política tem homens que servem à política. E você falou que o presidente Emael, o constituinte Emael, foi candidato 6 vezes à presidência da República. Isso porque a democracia cristã, primeiro pelo regime militar, que extinguiu os 13 partidos políticos. E em 1993, a democracia cristã fez uma fusão e desapareceu. E o presidente Emael ficou sozinho no Congresso, defendendo a democracia cristã. Mas já em 95, apenas 100 companheiros, 140 companheiros, acompanharam o presidente na reconstrução da democracia cristã. E por isso ele foi 6 vezes candidato à presidência da República, porque poderia ter sido reeleito deputado federal pela 3ª, 4ª, 5ª vez. Poderia ser um senador, poderia ser prefeito de São Paulo, mas ele insistiu em ser presidente na missão de mostrar ao Brasil que a democracia cristã estava viva, atuante, e tem uma história mundial e do Brasil. Eu peço, Marisete, por gentileza, vamos receber primeiro as mulheres. A Marisete já tem 20 anos da democracia cristã, é da Executiva Nacional, por ali, Marisete, da Executiva Nacional. Coloca o fundo aqui do DC, por favor. Vocês estão aí no painel de LED? Pode trocar esse assunto e coloca o DC. Nós temos algumas imagens, né? A Marisete, viu, Pablo, é a pessoa mais importante da democracia cristã, que ela cuida do dinheiro. É pouco, mas ela cuida. Muito bem. Bebeto, por gentileza, o Bebeto é um dos mais recentes democratas cristãos. Ex-deputado federal, 40 anos de MDB, e veio para a democracia cristã somar. A Fundação Democrata Cristã tem uma vital importância na nossa vida pela formação de líderes, formação de valores. Por isso, o professor Lindenberg, por gentileza, professor Lindenberg, professor do Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana, um dos mais valorosos representantes da democracia cristã do Brasil, um batalhador pela educação, que há pouco você falou aqui. E também da Fundação Democrata Cristã, eu peço o nosso presidente do Conselho Curador, Dr. Caio Silva Martins, por gentileza. Pablo, quase todos os nossos presidentes estaduais queriam vir, mas nós estamos em cima do último dia de filiação. Mas nós temos um vereador que vai representar todos os vereadores da democracia cristã do Brasil, que é o nosso querido William Coelho. É o vereador do Rio de Janeiro, da capital, da cidade do Rio de Janeiro, que vem representar aqui nesta cerimônia todos os nossos vereadores e candidatos a vereadores da democracia cristã do Brasil.
Quero também convidar uma pessoa que está deixando 40 anos de outro partido para vir para a Democracia Cristã, nosso querido Fernando Fantauzi. Fernando Fantauzi, ex-cônsul do Brasil na Itália, ex-secretário de Planejamento da cidade de São Paulo, empresário e um especialista em segurança pública. Um dos maiores nomes nessa área da segurança pública. Quero chamar mais uma mulher importante, importantíssima para você, mas que passou também a ter uma importância fundamental na vida da democracia cristã. Doutora Thaís, por gentileza. A dose em Brasília, que é a obrigatoriedade, já que nós temos 30% de mulheres que são obrigatórias numa chapa, nós termos também a determinação de termos todas as casas parlamentares, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e no Senado, também 30% de mulheres eleitas. Porque é justo, Pablo, uma mulher que tem na chapa 30% obrigatório, lutar contra 70% de homens, é justo? E hoje é muito difícil você conseguir mulheres para um partido político. Então nós queremos ter a justiça nisso, a igualdade. Ou seja, as mulheres disputarem entre as mulheres, para que nós tenhamos, em todas as casas legislativas, também 30% de vereadoras, deputadas estaduais, federais e senadoras. O que as mulheres acham disso, hein? Muito bom. É porque senão a cota mínima de mulher é só para inglês ver, né? Ele está falando sobre isso também ser contido na eleição, não só na candidatura. Quem fica só colocando mulher para cumprir uma cota. Na verdade, as mulheres são mais sensíveis, não é uma disputa, mas são mais inteligentes. Elas têm uma capacidade melhor para cuidar, né? Mais do que o homem. Então, uma ideia completamente recepcionada por mim. Eu imagino que vocês vão apoiar isso aí também, que a gente vai bater nisso. José Carlos Emael, por gentileza, gostaria de chamar também membro da Executiva Nacional da Democracia Cristã. E está conosco também nesta batalha em São Paulo e também no Brasil. E nesse instante, aí está o José Carlos Emael, nosso companheiro de longa data. E agora eu pediria para que nós possamos receber o nosso líder maior, aquele que está completando 62 anos de democracia cristã. Uau! É uma vida. Eu costumo dizer que ele dorme com a camisa 27. Nosso presidente... Ei, antes de falar, vamos todo mundo ficar de pé? Tá. Seja bem-vindo, presidente. Vem aqui na frente, ó. Aí está o nosso presidente, o nosso líder, que nós recebemos com muito carinho, com muito respeito nessa história, que eu tenho a honra de acompanhá-lo há 40 anos. Presidente, temos a oportunidade, falando para o mundo, né? Porque pela internet nós atingimos todas as nações, onde nós temos 100 nações com a democracia cristã. Mas para todo o Brasil e principalmente para aqueles que acompanham o Pablo, nós vamos fazer algo que nunca foi feito no Brasil. Uma filiação transmitida ao vivo e dando oportunidade para todos aqueles que estão na mais longínqua cidade se filiar à democracia cristã. Nós já colocamos o link. Esse momento é um momento honroso para mim. É um momento, vocês podem se colocar sentados aí, se quiserem.
Nós vamos colocar na transmissão o QR Code, e seria uma honra um dia a gente se encontrar em algum lugar no Brasil e você falar assim, ó, eu me filiei ao DC junto com você, Marçal. Eu quero que você entenda que a política não é do jeito que a gente quer, mas é difícil arrumar uns companheiros desse aqui, ó. São pessoas que não abrem mão dos seus princípios. Eu quero agradecer, inclusive, o partido que eu passei, por maior dos problemas que eu enfrentei, eu aprendi como é que faz política lá. Eu vi como é que faz para você não andar com gente errada. Eu vi como é que faz para você não ficar caindo em falácia. E hoje eu estou aqui dando um passo novo, eu queria que você andasse nesse passo comigo, o QR Code está aí na tela. Vocês vão entrar, e eu quero que você tenha essa memória junto comigo, de falar o seguinte, eu entrei no DC, eu virei um democrata, junto com você nesse dia, Marçal. E aqui com vocês, nosso presidente, alguém que está passando o bastão, né, de toda essa energia que ele colocou, mais de 60 anos na política. Então ele está fazendo uma passagem de bastão para ensinar a gente, pôr a gente para correr, pôr a gente para aprender. Pensa num cara com coração ensinável, e com vocês, ei, Mael, democrata cristão. Mais uma vez, a salva de palmas. Muito bom. Com vocês, Emael. Pablo, inicialmente quero dizer da minha alegria de estar aqui ao seu lado, e essa sua determinação de ser um servidor. O que nós precisamos é de brasileiros, de brasileiras que tenham essa vontade, servir o meu país, servir a minha gente, e você tem essa virtude. Mas eu quero antes, Pablo, homenagear as mulheres. Porque as mulheres são essenciais na política, essenciais. Porque a mulher é um ser uno, a mulher não se divide, a mulher não aceita que a gente combine uma coisa e depois faça outra. Parabéns, mulheres do nosso Brasil. Pablo, você não faz ideia de quanta alegria, de quanta emoção nós sentimos quando você se decidiu pela democracia cristã. A sua história, o seu conteúdo, o seu caráter representam para a democracia cristã um reforço imenso. Essa sua vontade de se doar, de contribuir, isso é democracia cristã. Então, a sua vinda para nós é um momento histórico. E tenho absoluta certeza de quanto você contribuirá em nome da democracia cristã para a felicidade dos brasileiros. E agora eu gostaria, se você achar possível, fazer descrever um pouco a democracia cristã pelo que ela já fez pelo país. Fui deputado federal constituinte, depois me reelegi. No segundo mandato tive a honra de estar junto com o Bebeto, deputado vibrante. A democracia cristã faz parte da vida das pessoas. Vou relatar um pouco das conquistas da democracia cristã por meu intermédio, em nome da democracia cristã. Conceitualmente, a maior contribuição nossa foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que está no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Diz o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E nós somos autores do parágrafo 1º desse artigo,
que estabelece como compromisso do Brasil e dos brasileiros construir uma sociedade que seja livre, seja justa e seja solidária. Esta hoje é a maior norma da Constituição brasileira. Recentemente o ministro Fachin, lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele disse: o mandamento central da Constituinte está contido no inciso 1º do artigo 3º. Construir uma sociedade que seja livre, seja justa e seja solidária. Vou relatar agora mais algumas conquistas da democracia cristã, para mostrar a vocês que nós estamos, a democracia cristã está na vida das pessoas. Avanços sociais dos trabalhadores. Todos os avanços sociais dos trabalhadores são obra da democracia cristã. Redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas. A proteção da mulher, apoio aos direitos dos trabalhadores. Quando defendi esta proposta, afirmei da tribuna: para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Colocamos na Constituição a proteção contra a despedida sem justa causa, mediante indenização compensatória. Na área da defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte é obra da democracia cristã. Começando pelo inciso 4º do artigo 150, que proíbe que o tributo tenha o efeito de confisco. Nenhum tributo pode ser tão forte que impeça o empresário de crescer, as pessoas manterem as suas famílias. Isso é básico. Na área da educação, agora eu quero me lembrar um pouco, viu? Eu sou o mais velho de 7 filhos, de um servidor público do Rio Grande do Sul. Fiz o meu primário numa escola estadual, Colégio Dom Pedro I, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E na Constituinte, assim, antes disso, bom, fiz o meu primário, mas depois aí a minha família não tinha condição de pagar os meus estudos. Mas o meu pai, Pablo, era um homem determinado. Ele foi 3 vezes na prefeitura. Na 3ª vez conseguiu falar com o prefeito e me conseguiu uma bolsa de estudos. Então, com essa bolsa de estudos, fiz o ginásio, nos nomes da época, fiz o ginásio, fiz o colégio, fiz 2 faculdades na PUC, filosofia e direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de direito. E lá na Constituinte contei a minha história. E propus, defendi e aprovei a possibilidade de utilizar recursos públicos para a bolsa de estudos no fundamental e bolsa de estudos no ensino médio. Hoje, Pablo, são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental, centenas de milhares de jovens com bolsa de estudos no ensino médio. Isso é democracia cristã. É a democracia cristã na vida das pessoas, né? Na área da agricultura familiar. Hoje a agricultura familiar representa por 70% da produção da agricultura. E nós colocamos na Constituição 2 coisas fundamentais. Quando o pequeno produtor rural trabalha a terra sozinho ou com a família, ele não paga o imposto territorial. Do artigo 180 da Constituição, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. É a democracia cristã. E você falou muito bem que a democracia cristã não é um partido religioso, mas nós temos compromisso com os valores do cristianismo. Na democracia cristã nós temos católicos, eu sou católico, temos evangélicos, temos espíritas. O que nos une, o que nos reúne são os valores do cristianismo, né? São os valores do cristianismo, né?
E nós, na Constituinte, em 2 momentos, Pablo, a democracia cristã deu testemunho do compromisso com este valor. Primeiro, foi quando quiseram retirar o nome de Deus do preâmbulo da Constituição. E foi a voz da democracia cristã, por meu intermédio, que se ergueu para derrotar a proposta. E o fiz de forma muito simples, invocando palavras do próprio Cristo, quando Ele nos diz: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz: pedi e recebereis. Quando eu terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, o outro, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição. E aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que ia terminar, começava de novo mais forte, mais forte. E não era mim que aplaudiu. Aplaudiu era a permanência do nome de Deus na Constituição do Brasil. E teve uma outra passagem. Depois, lá em 65, tinham 50 anos, 55 anos, 60 anos. 20 anos depois, juntaram um pouquinho de dinheiro daqui, dinheiro de lá, para pagar a passagem do ônibus, e foram para Brasília. E mais um dinheiro para passar 2 ou 3 dias lá. E eles estavam caminhando no corredor da Câmara e falando em voz alta, né? Isso eles que me contaram. Vamos embora, aqui ninguém nos recebe, quem nos recebe só finge que está nos ouvindo. Né? E aí passou por eles um funcionário da Câmara que perguntou: mas vocês foram falar com o democrata cristão? Não, não fomos. Quem ele é? O democrata cristão de São Paulo, José Maria Imael. Aí me contaram a história, contaram que na véspera que uma potência estrangeira os convidou para serem pilotos da Força Aérea, e que na semana que antecedia a viagem, o embaixador os chamou e disse: só um pequeno detalhe, como vocês serão aviadores da nossa Força Aérea, vocês têm que abdicar da cidadania brasileira para assumir a cidadania do nosso país. Nenhum deles aceitou. Tá? Então eu apresentei, aí foram me visitar, contaram a sua história, né? E eu me sensibilizei e redigi a proposta, que hoje é o parágrafo 3º do artigo 8º do ato das disposições transitórias da Constituinte. Aos cidadãos impedidos de exercer na vida civil profissão específica pelas portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, nos tais e tais, lei de iniciativa do Congresso Nacional estabelecerá reparação de natureza econômica. E quando eu me levantei do meu assento no plenário para ir para a tribuna, eu tive uma inspiração, mas uma coisa que tomou conta de mim. E lá da tribuna, eu comecei a defesa desses heróis da FAB com as seguintes palavras: há 2000 anos, um homem tido por muitos como Deus, por outros como um revolucionário, afirmava do alto de uma montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É porque eu acredito nessa promessa que venho a essa tribuna defender a honra de poucos, mas leais brasileiros. Né? E a proposta foi aprovada por unanimidade. Né? Então isso é democracia cristã. A democracia cristã faz parte das pessoas, da vida das pessoas, e você não faz ideia, Pablo, quanta alegria, quanta emoção nós sentimos quando você definiu a sua opção pela democracia cristã. Vocês perceberam que o Emael está contando essa história? E a sua vida é impactada pelo tipo de político que está lá dentro do parlamento? Ele está contando um caso de injustiça que aconteceu com esses pilotos. Você vai lá na Constituição, tem as disposições transitórias depois da Constituição, e aí você vê, ele está te falando que ele ouviu alguém do povo e foi lá e restabeleceu o direito. Você vê ele falando que diminuiu a carga horária por causa de um texto dele. E tem gente que grita o tempo inteiro pelo trabalhador. Hoje o Brasil tem esse comportamento porque um político teve a sensibilidade de redigir, de trazer a influência dele ali dentro e de convencer os colegas a falar: coloca isso na Constituição. Para quem não sabe, a Constituição Federal do Brasil tem 250 artigos.
Você imagina o que é um povo ser regido por leis, com 250 artigos, e toda a legislação infraconstitucional tem que obedecer à Constituição. Você vê tudo o STF, isso aqui é constitucional, isso aqui é inconstitucional. Essa Carta Magna, ela rege as nossas relações aqui no nosso território. Então aqui, ó, está um dos homens que mais contribuiu. Como tem 513, na época tinha quantos? Você lembra, em 88, quantos? 553. Tinha 553 na Constituinte? Tinha 553 deputados. Está aqui um na sua frente que mais contribuiu com isso. Eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas para esse homem por isso. Obrigado por tudo, viu? Eu quero, ao final, saudar todos os líderes. Fala aqui no microfone. Saudar todos os líderes da democracia cristã que estão aqui presentes, mas eu quero terminar minhas palavras saudando as mulheres. Está apaixonado. Aí sim. Para nós, da democracia cristã, a mulher é a consciência dos partidos políticos. Porque a mulher é um ser uno. Ela não se divide, ela não aceita que a gente combine uma coisa e depois faça outra. Boa. Parabéns, mulheres do nosso Brasil. Pablo, eu gostaria de pedir para que os nossos companheiros, porque nós já estamos inclusive com o horário avançado, que todos viessem aqui para frente, ficar junto com o Pablo nesse momento da filiação. Marisete me auxilia aqui também, trazendo a ficha para que o Pablo possa assiná-la. Pablo, para nós, a decisão de uma pessoa se filiar a um partido político é uma das principais decisões que ela toma na vida. Tá? E, em razão disso, nós criamos um ritual de filiação, para que até o final dos dias da vida de uma pessoa que se filiou à democracia cristã, ele se lembre daquele momento em que ele assinou a ficha de filiação e tornou-se um democrata cristão. E pôde colocar a mão no peito e dizer, sou um democrata cristão. Então, inicialmente, dentro deste ritual, você vai fazer a leitura do termo de filiação e compromisso, onde você diz que conhece o programa e que você será sempre leal aos ideais da democracia cristã. Então, você fará a leitura, a voz alta, e depois o momento mágico da assinatura desse termo. Pode, tá bom. Antes de ler e seguir o ritual, não querendo quebrar o ritual, eu quero que fique registrado que a minha intenção era nunca sair de um partido político. Eu queria entrar em um partido e nunca sair. E eu quero, olhando para vocês, na representação desse partido através de você, principalmente do presidente, dizer que se todas as palavras que vocês firmaram comigo, elas forem leais e verdadeiras, eu sempre estarei com vocês. E maior, eu sinto uma paz muito grande no meu coração de estar fazendo isso e andando com vocês. Nós vamos tornar esse partido o partido mais poderoso dessa nação. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ter recorde nessa eleição. Vou dedicar minha vida nisso. Eu só quero pedir uma coisa para vocês. Não curvem naquilo que eu imagino que vocês não fizeram isso até hoje e nem vai precisar de fazer. Nós não estamos na política para jogar esse jogo do jeito que ele é jogado. Nós vamos colocar a maior quantidade de pessoas novas, com energia nova na política. E eu vou ler isso aqui, esse é um termo de filiação e compromisso. E quantas vezes o Emael falou para mim, nosso presidente aqui do partido, Marçal, então agora é de um partido. Deixa eu te falar, se não houver partido, tem ditadura. Deixa esse lado seu leigo e entenda que quanto mais partidos tiver no Brasil, mais em paz as nossas famílias vão estar. É porque você entende a política de um jeito, mas você não sabe para que serve o partido. Então, eu vou me dedicar nisso. Eu quero que grandes influentes, empreendedores, trabalhadores e pessoas que de fato acreditam no Brasil venham para dentro desse partido
gente nova. Não vai falhar uma única cidade, presidente. Nem uma cidade que tenha 500 pessoas vai ficar sem ter esse partido. Nós vamos proliferar esse partido, nós vamos potencializar. Eu queria pedir para vocês, esquece esse negócio de ciúme. Eu sei que tem gente que tem 10, 20, 30 anos, que estão 60 anos no mesmo partido. Não fica com ciúme de quem está chegando, que eu sei que foi uma onda terrível que eu tive na política. É de gente que tem ciúme daquilo que nem arrumou. Então a gente tem que estar aqui nessa passagem de bastão. Quero te falar, Emael, faça esse compromisso. Se um dia você desejou ser presidente da República, em poucos anos nós vamos ter um presidente da República do UDC. Esse é um compromisso que eu faço com você. Nós vamos pegar esse bastão seu. Eu, Pablo, tem outra caneta aí? A caneta está querendo falhar aqui. Só ler? Eu, Pablo Marçal, vou escrever aqui, Pablo Henrique Costa Marçal, ao assinar minha filiação partidária, declaro conhecer e aceitar plenamente o manifesto de fundação, o Estatuto e o Programa da Democracia Cristã, DC, e assumo o compromisso de respeitá-los e honrá-los e ser sempre leal aos ideais da democracia cristã. Hoje é que dia? 21? É para colocar 21 ou não? Vou colocar meu nome aqui, né, Emael? Senão vai colocar o nome de outro aqui, ó. Agora, Pablo, como você leu e assinou o termo de filiação e compromisso, você passou a ter o direito de assinar a ficha de filiação. Aí sim, ó. E eu quero, Pablo, ter a honra de abonar a sua filiação partidária. Aqui tem dados, no filme aí não. E convido o secretário-geral da Democracia Cristã Nacional, Rubens Pavão, para abonar também a sua filiação. E agora, peço que você coloque a mão sobre o peito e diga o que você não podia dizer até um instante atrás. Você diga, sou um democrata cristão. Eu sou um democrata cristão a partir de agora e nós vamos tocar o terror nesse Brasil. Tamo junto, obrigado. Obrigado, Emael. Muito bom. E nesse instante, dentro do ritual, nós vamos fazer a leitura. Marisete, por favor. Nós vamos fazer a leitura e eu vou pedir para que todos participem desse momento de filiação do nosso novo democrata cristão, Pablo Marçal. Eu vou ler o texto e vou parar em algumas sentenças e vocês vão repetir comigo. Eu vou ler o ato de confirmação no ideal e compromisso, né? Sou um democrata cristão. Sou um democrata cristão. Em primeiro lugar, sou cristão. Em primeiro lugar, sou cristão. E porque sou cristão, sou seguidor do Cristo. Porque sou cristão, sou seguidor de Cristo. Tenho compromisso com os princípios do cristianismo. Tenho compromisso com os princípios do cristianismo. E quero dar sempre, em todo tempo e em todo lugar, dar sempre, em tempo e em todo lugar, testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho. E porque sou cristão, sou democrata. E porque sou cristão, sou democrata. Tenho compromisso com a democracia. Tenho compromisso com a democracia. Onde todos os homens são livres e iguais. Onde todos os homens são livres e iguais. E porque sou cristão e democrata, e porque sou cristão e democrata, tenho compromisso com a justiça social. Tenho compromisso com a justiça social. E quero construir em nosso país
quero construir em nosso país uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária, uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária, onde todos tenham a mesma oportunidade. onde todos tenham a mesma oportunidade. E porque sou democrata e cristão, E porque sou democrata e cristão, meu compromisso maior é com a família, meu compromisso maior é com a família, com a defesa de seus valores defesa de seus valores e o atendimento pleno de suas e necessidades. o atendimento pleno de suas necessidades. E meu objetivo fundamental, E meu objetivo fundamental, a construção de um país de todos e para todos. a construção de um país de todos e para todos. Um só Brasil para todos os brasileiros. Um só Brasil para todos os brasileiros. E, finalmente, a trilogia da glória e do dever, que eu vou ler inteira, e só a parte, o estrofe final, será repetido por todos. Trilogia da glória e do dever. Todos nós, dirigentes e militantes, temos 3 imensas e magníficas responsabilidades perante a democracia cristã no Brasil. Somos os herdeiros de sua história, somos os guerreiros de seu presente, somos os construtores de seu futuro. Repitam todos conosco: somos os herdeiros de sua história, Somos os herdeiros de sua história. somos os guerreiros de seu presente, Somos os guerreiros de seu presente. somos os construtores de seu futuro. Somos os construtores de seu futuro. Acho que nós podemos melhorar bastante esse final, né? Somos os herdeiros de sua história, Somos os herdeiros de sua história. somos os guerreiros de seu presente, Somos os guerreiros de seu presente. somos os construtores de seu futuro. Somos os construtores de seu futuro. Salve a democracia cristã do Brasil. Nós queremos ressaltar que, evidentemente, em todo o Brasil, muitos seguidores do Pablo estão também se tornando democratas cristãos em todas as cidades, em todos os estados. E gostaria de ressaltar, Pablo, que todos os nossos presidentes gravaram uma mensagem, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de passar. Mas depois eu vou mandar para que você coloque essas mensagens de todos os nossos presidentes estaduais, dando as boas-vindas para você entrar na nossa família da democracia cristã. Certo? E eu peço, porque me emocionou muito, que você diga novamente, colocando a mão no peito: sou um democrata cristão. Sou um democrata cristão. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade e por esse momento histórico do nosso partido nessa reconstrução. E hoje não existe barreira que possa deter a consciência da nossa força. Eu quero agradecer a todos, principalmente a todas as autoridades do nosso partido que estão aqui. E quero convocar você, que não se filiou. Marcelo, não tem nada a ver com a política. Só clica aí, pega esse celular seu aí e cai para dentro. Nós precisamos de gente. Precisamos de energia. Precisamos de gente acreditando na mesma coisa. Então, Fábio, se puder tirar aqui. Eu quero fazer esse apelo para vocês que estão assistindo, para vocês que estão aqui no presencial. Descer um poço é difícil. A maioria das pessoas que podem, não vão. E os que não precisam têm que ir. Então, se você não der conta de descer o poço, eu quero fazer esse apelo. Não deu conta de descer o poço, faz o seguinte: segura a corda. Segura a corda. Mas não fuja. Não desanime na política porque o ex-presidente não ganhou e você queria. Não desanime da política porque alguém está governando e você não gosta na sua cidade. A política não é definida pelo prefeito atual, nem pelo vereador, nem pelo presidente. A política é definida por aqueles que são os brasileiros, os detentores do direito e principalmente do dever de cuidar dessa nação. Os políticos passam, a nossa nação não pode passar. A gente tem a obrigação de a cada novo ciclo entregar essa nação mais poderosa. Eu vejo o Emael contando essas histórias da Constituinte e fico imaginando a gente passando isso.
A Constituição Federal ela precisa de uma revisão bem próxima, em poucos anos. Imagina a gente mudando a história do nosso país com muitos políticos diferentes. Pare de falar mal de política. Você podia fazer esse compromisso. Vamos fazer esse compromisso? Parar de falar mal de política. Porque se você falar mal, você não vai querer nem ouvir falar sobre isso. 2 assuntos dominam o Brasil sem parar, é futebol e política. Futebol e política. E aí você fala, mas por que o povo fica nisso? Na política não é que eles estão estudando a política, eles estão fofocando política. Porque se fizesse perguntas adequadas e entendesse de política, o Brasil estava diferente. Não sei se você sabe, mas se alguém com uma caneta escrever baixa imposto, você vai pagar menos imposto. Se alguém com a mesma caneta escrever assim, ó, você vai pagar mais, sabe o que vai acontecer? Vai pagar mais. Você não está entendendo o poder de uma caneta. E por isso que eu faço um apelo. Eu quero saber os que já entraram, escrevem para mim assim, ó, já estou dentro, Marçal, estou dentro nessa. Vários de vocês que estão dentro vão ser candidatos. Quem vai ser candidato, escreve aí, ó, eu serei candidato. E eu vou te falar algo. Existem sistemas, nunca um sistema vai dominar sozinho a terra. Presta atenção que eu vou te falar. Esse é o último recado da noite. Inclusive vou responder perguntas para vocês. Tem gente aí de vários veículos de comunicação me perguntando, e aí, você vai candidatar ao quê? Primeiro vou servir o partido, eu vou ser um braço forte do partido, atraindo gente, nós vamos trazer gente influente para cá, gente próspera para cá, gente para descer o posto, gente para segurar a corda, e nos próximos dias vocês vão saber os próximos detalhes. Mas eu quero deixar aqui uma informação no ar. Se a belíssima cidade estiver ameaçada por alguém que não tem a mínima capacidade de gestão, geração de riqueza, alguém vai assumir o comando dessa cidade. Eu estou dando esse recado. Que se levante alguém mais rápido, que se levante alguém com mais energia, que se levante alguém com pujança, que se levante alguém que tem um espírito público, que se levante alguém rápido. Se não levantar, já estou dizendo com clareza, nós não vamos entregar a cidade mais rica dessa América Latina nas mãos de quem não entende isso aí. Então estou deixando um recado aqui. Então a minha entrada agora para o partido é simplesmente servir todo mundo. Então sejam bem-vindos, vocês estão entrando, né, de verdade na democracia cristã. Vocês que vão disputar a eleição, nós vamos treinar vocês. Vocês que vão disputar a eleição para vereador, para prefeito, nós vamos ocupar os espaços nessa nação. Ao invés de você ficar fazendo piada contra a política, incentiva o maluco que quer mexer com política. Vai lá, meu filho, quebra a cara, nós estamos com você. Mas nós não vamos soltar a corda. Eu só queria te pedir isso. Se você não for o que desce, zoe, faça o que você quiser, mas segura na corda. Quer zoar, quer fazer meme? Faça, mas faça segurando na corda. Eu vou descer de cabeça para baixo, pode contar que aqui não vai arregar. Fechado? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Vocês que estão na internet, quiser perguntar, manda aí a sua pergunta. Alguém está perguntando o que está rolando, já aconteceu. Eu sou um democrata cristão agora. Nós temos um número agora. Pega o número aí, 27. Aí você fala, que número é esse? É o número que vai vencer uma eleição do negócio aqui do lado. Fala esse número, 27. Vocês estão aí, escreve assim, ó, DC 27. Marçal, você tinha que ir para um partido grande. Acredite. Não tem como mexer com esse povo. Não tem como. Eu dei toda a minha capacidade cognitiva, emocional e espiritual para mexer com esse povo. Não tem como. Então lá vamos nós, começando como toda árvore começou. Nenhuma árvore começou sendo árvore. Toda árvore começou sendo semente. E nós vamos levar esse bastão do nosso presidente, do Emael, e eu vou dedicar ao máximo. Vocês vão ver eu falando muito disso. E nos próximos dias vocês vão ver aí os próximos passos. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui no ambiente? Faça a pergunta. Eu não vou falar assuntos fora da política agora, tá? Mas se você tem dívidas acima de 80 mil, já que você perguntou, é porque você é um gerador de riqueza. Você só precisa eliminar sua energia negativa e sua crença de ser um mal pagador e começar a cortar despesa, aumentar custo, gerar novas receitas. E entender o seguinte, você é novo demais para estar preocupado com isso. Tá bom? Próxima pergunta tem a ver com política? Vai. Como consigo um apoio para vereador de Embu das Artes?
Já entrou no partido ou não? Vou filiar hoje. Então, deixa eu ver, pega o celular e faz agora. Pega o celular, já entra e nós vamos apoiar todos vocês. Nós vamos fazer reuniões no Zoom, todo mundo que estiver no Brasil inteiro querendo ser candidato, nós vamos criar um treinamento pesado para isso. Te colocar na situação para você entender o que é política e o que você pode servir. Pergunta, tem mais alguma pergunta? Pablo, boa noite a todos. Sou noite. Fernando Leal. Acabei de gerar minha proposta de filiação, assim como você. E eu queria saber, assim como você, eu sou empresário, como que você vai gerenciar suas empresas, fazendo com que você volte o seu foco para a política? Olha, na candidatura para presidente, a gente teve uma perda substancial de dezenas de milhões de reais. Realmente não é fácil. E aí, como eu tive esse aprendizado, eu me afastei já há muito tempo, eu já não comando as empresas, não sou CEO, não tenho mais função. E se a gente seguir desse jeito aí, a empresa não vai mais ter essa falta, né, que teve na primeira candidatura. Então, você tem que treinar pessoas para substituir você na empresa. Tá bom? Tem muita gente que vai para a política e larga a empresa e a empresa quebra. Então, você tem que treinar pessoas competentes para suportar isso aí. Isso não é motivo para não entrar. Mesmo perdendo essas dezenas de milhões de reais, eu aprendi com isso, foi um diploma, agora já estamos treinados. Treine, tá? Tem tempo hábil para treinar até outubro. E até principalmente em janeiro, onde você vai assumir. Se você tiver esse coração, você vai assumir, você vai ganhar. Quem vai ganhar é o povo, né? O político tinha que parar de falar que ele ganha uma eleição, porque quem ganha é o povo. E também quem perde é o povo, mesmo elegendo a pessoa, porque tem gente que é ruim demais no que faz. Próxima pergunta. Como? Cadê? Como minha agência de marketing pode contribuir com a política? A sua agência de marketing pode abrir um braço para treinar políticos. Então você já pode começar a falar isso, porque é a onda da vez agora, tá? Então já treine, pegue o feeling, vai estudar pessoas que estão falando disso. Pergunta? Como? Pablo, recentemente fui convidado a ser candidato a vereador no Maranhão. Porém, não senti paz, porque no Maranhão você sabe como é que é o sistema. Vai direto no como. Como você vai conseguir chegar no estado do Maranhão e convencer o povo a essa política de trabalho que você vem pregando? Na verdade, quem vai convencer o povo lá vai ser você. Você vai sair candidato lá. Você tem que entender o seguinte, que nós centralizamos as coisas aqui, mas nós vamos compartilhar e todo mundo vai ter a mesma visão. E lá no Maranhão, quem vai convencer é você. Essa eleição de vereador e prefeito é a mais importante do país, tá? Só para você saber. É a eleição mais importante de todas. É a mais orgânica. São as pessoas que mais falam com o povo, são as que mais cuidam do povo, propriamente dito. Então, quem vai fazer isso é você. Como eu faço para conseguir apoio na minha cidade? Já fui candidato a vereador e a partir de agora vou me filiar a esse partido para me entrar novamente na política. É o seguinte, você precisa servir. Tem um monte de gente que fica com ciúme. Eu estou construindo uma cidade na África. Você tem que construir aqui. Eu sigo o que o meu coração fala. Eu nunca fiz isso com pretensão política, que eu nem queria mexer com isso. Mas meu coração falou, atravessa o oceano e vai construir essa cidade lá. Aí tem gente que fica me cobrando, você tem que fazer aqui. Cara, você tem que fazer o do seu coração, manda. Mas lembra de uma coisa, se você não serve ser um cargo, com um cargo você também não vai servir. O que a gente tem que treinar na nossa vida é a servidão. Então você quer, não é para fazer marketing, é para ter esse coração público, de servir de fato. Não sei aonde, mas as pessoas têm que te encontrar servindo. Porque, vou repetir, se você não serve antes de uma eleição, depois da eleição você vai piorar. É aí que você não vai servir mesmo, você vai ficar fazendo só coisa para o seu bel prazer. Sacou? Vai para dentro e seja bem-vindo. Próximo. Sou o Cleverson. Posso fazer uma pergunta ao Emael? Pode. Doutor Emael, o que o senhor e a equipe viram no Pablo Marçal? Lealdade a princípios. Esse é um detalhe fundamental de uma pessoa, ser leal a princípios. Há princípios que guiem a sua vida, há princípios que o levem a servir as pessoas, servir a seu país, né? E tudo isso nós vemos em Pablo Marçal. Até para
Para compartilhar com vocês, depois que eu avisei esse negócio aqui, essa data, né, da filiação, eu nunca fui procurado tanto por mídia e por políticos. O que você está fazendo? Como é que você vai entrar nesse partido? Eu falo, eu estou falando tem 2 anos do que eu vim fazer, vocês não querem, mas na hora que vamos ver, e eu não sou desses caras que falam um negócio e voltam atrás, vou até arrebentar até a última correia do motor. Então, quando eu senti paz, eu chamei a Carol, vem cá, participa de uma reunião para você ouvir o Emael. Na hora que eu participei dessa reunião, a Carol falou assim, ó, o partido é pequeno e é do jeito que você gosta, né? Você gosta de começar as coisas, né? Agora, aquele senhorzinho, ele parece meu pai. Ele é um cara que fala e cumpre. Aquele me deu uma paz. Eu falei, e aí, o que você fala? Ouvi vários conselheiros políticos de outros partidos. Nosso partido não é badalado. Mas eu vou te falar, ele vai ficar. Ele vai ficar porque a gente precisa de gente eleita, a gente precisa de gente que acredita e vai ficar badalado. Acredite, é assim que funciona. Relaxa. Como, Pablo? Eu sou André de Jundiaí. Como podemos levar a democracia cristã para Jundiaí? Eu tenho 40 anos, eu estou desde os meus 8 anos de idade na política em Jundiaí e vou ser sincero com você, eu não esperava ver isso hoje aqui. Só que isso fez eu ter de volta a vontade que eu queria estar na política na cidade. Uau! Então eu queria saber como podemos levar isso para lá. Vocês, quem é do interior aqui, está presencialmente? Levanta a mão. Se você não quer ser político, eu quero que você se conecte aqui com o Rubens. Você não precisa ser político, você pode governar o partido. Você pode, se a sua cidade não tiver o partido, você vai se filiar. E você pode ser alguém que orquestra isso. Você pode ser alguém que tem um partido na sua gestão. E você aprende a tocar isso para quê? Para atrair pessoas para a chapa e fazer essa eleição acontecer na sua cidade. Então tem muitas, quantas cidades que a gente tem um partido? 2.000 cidades. Sabe quantas cidades estão faltando? 3.500. Ou seja, nós nem começamos ainda. Nós vamos completar 80 anos de história, mas a gente não está em todo o território. Então agora a internet vai fazer com que a gente chegue em todos os lugares. E nós vamos ter reuniões e vamos treinar. Então às vezes você não é candidato, mas você pode ser o líder do partido. Você pode ser alguém que usa o empresariado ali, que usa as conexões para trazer atenção e recursos para eleger esse candidato. Para quê? Para que aquela comunidade possa se beneficiar das leis. E você brigar pela essa comunidade. Não precisa ser seu político, entende ou não? Então você pode conversar com o Rubens aqui, já sair daqui arquitetado. Se já tiver o partido, para você ser inserido lá localmente. Se não tiver, para você começar esse trabalho. Boa noite, Pablo. Aqui é Boa o noite. Manuel Baruch. Eu quero perguntar como ressignificar a política na mente dos brasileiros. Como ressignificar a política para os brasileiros? É o seguinte, ressignificar significa um novo sentido, uma nova experiência. Para ter uma nova experiência, não espere que os políticos do passado mudem essa questão. Quem vai mudar são as novas pessoas. Ressignificação de política. Eu gosto de ir na raiz da palavra. Significa politeia, que vem de polis, que é cidade em grego. Ou seja, política é organizar a cidade. Quem aqui não gostaria de fazer isso? Por que a gente vai lá nos Estados Unidos, é tudo muito bonito, tudo muito organizado, e as nossas coisas são tudo bagunçadas? Porque os políticos daqui são bagunçados. Você vai nos lugares onde tudo é perfeito, e você fala, mas tem como? Tem. Eu faço um paralelo de um lugar, na África, o Brasil e os Estados Unidos. Pra você ter uma noção? Os Estados Unidos parece estar 40 anos à nossa frente, e a gente parece que está há 40 anos em relação a uma cidade que eu não vou mencionar, africana. Por que eu estou te falando isso? O cimento é do mesmo jeito, a brita é do mesmo jeito, a árvore é do mesmo jeito. Por que os meio-fio é diferente? Por que a calçada dos caras não está com buraco, a nossa está? Por que são políticas públicas? Por que a gente ainda tem essa falta de saneamento básico no Brasil e tantas pessoas morrem por causa disso? Política pública. Por que toda hora fica acabando energia? Ah, lá vai o Marçal, vai começar a criticar. Não, pelo amor de Deus, mano. 80% da nossa capacidade energética foi construída no regime militar. Até hoje não tem política que presta atenção, que a gente tem que ter sobra de energia e não racionamento de energia. Você sabe por que o Brasil não cresce do jeito que deveria? Porque não tem ninguém investindo em energia. Para crescer, primeiro, vamos todo mundo repetir para ecoar para o Brasil inteiro. Nós vamos educar essa nação. Fala assim, para crescer, precisamos de energia. Por que mais de 3.000 cidades não tem mais de 2.000 pessoas? Porque não tem energia no lugar. Uma boa cidade começou do lado de um rio. E essa cidade, além do rio, precisa de energia.
Se a gente falar assim, vamos levar uma indústria, a indústria pergunta a primeira coisa, tem energia? Não é só ligar na tomada, não, é capacidade energética para tocar uma indústria. Várias cidades não têm, não sei se vocês sabem disso. Qual que é o problema do Brasil? Energia. Então tivemos um salto no regime militar. Depois disso, nunca mais teve um presidente que peitou e falou, vamos fazer isso. Governadores falando, vive só sucateando o que já tem, ou seja, não temos capacidade de crescimento. Ninguém cresce sem energia. Próximo. Aqui, Pablo. Cadê? Maria. Vai, Bahia. Maria. Maria. Me chamo Maria, tenho 41 anos. Eu já me afiliei. Gostaria de saber Seja bem-vinda. como se candidatar para a vereadora. Eu sou moradora do Jardim Belval. Aqui em São Paulo? Sim. Você vai sentar com o partido, pode conversar com o Rubens. Você vai sentar. Inclusive, eu vou ajudar todo mundo que estiver entrando nesse partido. Vou treinar vocês pelo Zoom. O time nosso, você vai ver muita gente ajudando mesmo. Nós vamos te dar características, né, que você precisa de trabalhar no seu pessoal. Vou te dar ferramenta de marketing. Nós vamos usar ferramentas para você se eleger. Nós vamos formar uma chapa forte. Você pode ser o melhor candidato de todos, ou o melhor candidato. Se a chapa não for forte, você não ganha. Vou dar um exemplo. No partido anterior, o Nésio Monteiro teve 65 mil votos para deputado estadual. E vários deputados foram eleitos com 40. Só que a chapa não era forte. Eu consegui me eleger sem nenhum voto de nenhum outro candidato para deputado federal, só os meus. Os meus votos sozinhos bateram o resultado do coeficiente eleitoral. Eu não precisei de pegar de ninguém, porque quase não tinha voto. Entende? Então nós precisamos de juntar gente que tem essa capacidade. E o censo de uma chapa é coletivo. E o que ficar na frente leva. Mas as pessoas não entendem. É tipo, não, nós vamos ver quem que ganha. Não, moço, coloca os votos para dentro. Essa é a matemática da política. Seja bem-vinda, já conecta com o partido e lá vamos nós. Vamos trabalhar a sua imagem, vamos trabalhar essa conexão sua com as pessoas. Obrigada. Boa noite, Pablo. Diga. Opa, eu sou o Antônio, sou de uma cidade vizinha aqui, Francisco Morato. Eu acho que não tem um partido lá, está meio abandonado. Eu queria perguntar para você, Pablo, por que você demorou tanto tempo para escolher o partido, sabendo que está em Demorei cima... Demorei não. Eu escolhi o ano passado. Não, é assim, estou falando devido a você se posicionar referente a isso. Você sabe que para montar um partido não é de uma hora para outra, para montar uma equipe que nem você quer montar. Hoje sabe que todo partido tem que ter candidatos, que nem você mesmo falou. É difícil para você montar um partido em cima da hora. Você não acha que demorou um pouco para poder fazer essa decisão publicamente? Não. Existem uns chamados, que são os chamados de última hora. Por exemplo, o Moro foi querer ser presidente e avisou 2 anos antes e não conseguiu nem sair. Não é sobre o tempo, se você tem muito ou pouco, é sobre o seu alcance. E o alcance que eu tenho, eu consigo resolver num dia, o que gente fica um ano inteiro, não dá conta de resolver. Então não está na última hora. Eu estou decidido com eles desde o ano passado. E eu falei, segura. O anúncio da candidatura que eu vou fazer, talvez seja para vereador. O que vocês acham? Talvez seja para vereador. Vamos começar pequeno. Deixa eu te falar, nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Se fosse para analisar, igual vários figurões analisam, agora nós temos uma potência na mão, a gente tem um negócio chamado digital. A gente consegue chegar e atravessar o oceano em 2 cliques. Não tem problema, já recebi mensagem, estou esperando para ver o partido e já a gente transicionando para cá, tá bom? Vai lá. Pablo, boa noite. Meu nome é Delei. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu queria saber de você como um cara como eu, saído da roça, foi para a Europa, hoje mora em Portugal há 6 anos, volta ao Brasil, Deus me trouxe para cá. Como eu faço para entrar, mergulhar de cabeça junto com vocês e agradecer a todas as autoridades presentes? É o seguinte... Você vai na sua cidade, lá no Mato Grosso? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Toda a minha família é da política. Só eu que estou... Então seja bem-vindo e vamos cair para dentro. Você tem que pegar essa experiência sua, principalmente num país desenvolvido igual Portugal, para transformar localmente o lugar onde você está inserido. E nós vamos fazer isso junto. E depois, falando da política, eu tenho um desafio para você, se você topar. Tá bom, a gente se fala. Esse desafio é pesado. Depois eu quero saber. Vai lá, mais uma pergunta. Pablo, meu nome é Alexandre. Acabei de me filiar também ao partido. Queria saber como... Seja bem-vindo. Como você vai lidar com a parte obscura da política na cidade de São Paulo? Do quê? A parte obscura da política.
não tem que trabalhar com parte obscura. Por exemplo, se eu sair candidato a vereador, eu tenho que aprender como fazer isso. Se eu sair para prefeito, o que pode acontecer, a gente vai ter que sentar com todo mundo e o político ele não é um justiceiro. Tem gente que acha que um presidente da República tem que ir lá na Polícia Federal prender os outros. Já tem a instituição que faz isso. O prefeito ele tem que simplesmente ser o executivo da cidade. Sim. Ele tem que ter ideias, ele tem que patrocinar a ideia dos vereadores que são eleitos não só para criar leis, mas para fiscalizar o prefeito, inclusive, e a gente trocar essa energia. Porque é bem complicado numa parte que eu conheço. Não, mas não é só aqui não, é no mundo inteiro. Não, sim, mas aqui é bem complicado uma parte, pelo menos pela parte da zona sul de São Paulo, que eu estou de lá, a conexão os políticos são bem complicadas, né? É por isso que tem que ir trocando eles. Tem um cara que chama Essad Queiroz, e ele falou o seguinte: fraldas e políticos devem ser trocados pelos mesmos motivos. Que é a cagada que eles fazem. Então, fica tranquilo que esse movimento vai fazer isso, quer trocar essas fraldas. Fica tranquilo. Obrigado. A última pergunta. Pablo. A garotinha ali quer fazer uma pergunta? Entrega para ela o microfone. Oi. Diga. Pablo, como eu faço para romper e poder gerar valor na vida das pessoas, levando a palavra de Deus dentro da política para as mulheres? Porque, como o colega falou aqui, né, não esperava que seria sobre política, então refiz a minha pergunta. Tá, você vai fazer o seguinte, você não precisa colocar a palavra na frente. Usa a sua mensagem e coloca a palavra atrás. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas querem um estilo de vida. Então, a hora que ela chega perto, você conta a mensagem que você tem no seu coração. Tá? Só inverte a ordem. Vai lá, garota. Depois a garotinha, depois a senhora, que aí a gente encerra. Vai, garotinha. Pablo. Como que você chama? Laís. Fala, garota. Fala, Laís. Se você fosse votado muito e você fosse o presidente aqui de São Paulo, você desejaria o que para o povo? Bom, o quê? Eu faria o quê? Qual que é a pergunta? Se eu fosse presidente da cidade de São Paulo, essa eu entendi. Se você fosse presidente da cidade de São Paulo, você desejava o que para essa cidade? Bom, você desejaria alguma coisa, o quê? Eu desejaria que as pessoas tivessem mais segurança, e é isso que vai acontecer. Eu desejaria que não tivesse esse trânsito maluco. Eu desejaria que as pessoas não ficassem olhando o final da placa para poder sair com seus carros. Eu desejaria pescar lá no Pinheiros e no Tietê. Alguém fez uma promessa, acabou falecendo e não cumpriu, mas eu acho que dá para cumprir essa promessa, voltar a ver peixe e poder comer o peixe, que é diferente de ter o peixe, né? Eu, de todo o meu coração, se eu fosse o presidente dessa cidade, eu ia pegar essa quantidade de anos que ninguém consegue terminar isso, e juntar com o governo do estado e terminar o Rodoanel. Eu iria fazer tanta coisa legal nessa cidade. Você ia ver essa cidade com prédios maiores, parecendo Nova York. Você ia ver essa cidade de forma encantadora, onde as pessoas iam receber da parte do governo isenções para elas prosperarem, abrindo negócios. Eu iria desejar muita coisa. Eu tenho vontades particulares de colocar dentro na boca de todo mundo que está faltando. Ia fazer São Paulo voltar a sorrir. E eu posso te pedir uma coisa? Depende. É uma coisa que é muito fácil. Então vamos ver. Posso te dar um abraço? Pode, sobe aí. Achei que ela ia fazer igual uma vez que eu fui candidata a federal, estava numa cidade, a pessoa, se você fizer aqui, me der 3 mil, eu vou arrumar 60 votos. Eu, como é que é, senhora? Não, é só um dinheirinho. Falei, não conversa mais comigo. Eu não sou esses políticos aí. Agora, como é que você chama mesmo? Laís. Sei não, essas perguntas eu acho que você é política. Você vai ser uma mulher da política, viu? Fala aqui, ó. É que acho que você não sabia, só que todos os eventos que você faz lá na plataforma sua, eu vendo lá na frente, sabia? É mesmo? Eu vendo lá na frente, acho que alguns sabem aqui. É o seguinte, cuidado, viu? Você vai ser política nessa nação. E você vai... Quantos anos você tem hoje? 8. 8 anos? Cuidado com o que você está fazendo aqui nesse palco, hein? Você vai ser alguém que vai resolver os problemas dessa nação. Uma salva de palmas para lá isso. Então é o seguinte. Vai, a última pergunta. Bom, como eu sou a última, eu preciso dizer da minha
admiração, já conheço o seu público pela internet, mas aqui a juventude, olha a criança que subiu nesse palco para te dar um abraço. Então, eu vi uma candidata da Zona Sul falando que tem 41 anos. Então, você vê, da criança de 8 anos, eu tenho 71 anos. 71, tá, gente? Ó. 71. É o maior orgulho ter essa idade. Porque dizem que eu não aparento, mas eu tenho espelho em casa, né? Então, eu sou convidada do Bebeto Haddad, que está entrando no Partido da Democracia Cristã. Grande mestre, o Bebeto. Nosso Bebeto. E o presidente Emael já vem de longe comigo nessa musiquinha do Ei, ei, Mael, que vocês conhecem, né? Agora vai ser Ei, ei, Marçal. Mas eu quero dizer que eu fui convidada para sair candidata a vereadora por São Paulo. Eu sou presidente do Instituto Melhora Brasil, que tem como projeto principal cursos de empreendedorismo para vítimas de violência doméstica. Porque, como advogada, enfrento isso e vejo a dificuldade da mulher, principalmente da mulher que é vítima, por não ter autonomia e independência econômica. Então, essa é a maior conquista que nós temos quando escutamos o Pablo Marçal, porque ele dá os caminhos, as chaves, ele desperta, ele motiva, e é isso que eu quero fazer para São Paulo e continuar fazendo. Eu tenho essa idade, já saí candidata várias vezes, mas acredito muito que, em algum momento, ele chega com a vitória. E eu acredito nisso, eu sou aquela que vai descer pela corda. Eu quero que tenha quem vai segurar. Nós vamos segurar e descer juntos. Vamos embora. Então, Parabéns, garoto. Tá É o seguinte, eu quero agradecer. Obrigado, doutora. Parabéns. Alguém com vigor desse, 71 anos, querendo servir, isso aí é o espírito público mesmo, daquele lascado. Vamos para cima. É o seguinte, eu quero encerrar essa noite, agradecendo mais uma vez toda a mesa diretora aqui do nosso partido. E você que ainda não fez, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, só aponta para o QR Code e cai para dentro. Primeiro, vamos fazer parte dessa família. Um partido precisa, de fato, de pessoas. Então, Marçal, diga, presidente. Agora, eu peço que você, ao nosso lado, com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração, que você, colocando a mão no peito, diga: sou um democrata. Eu sou um democrata cristão e vou carregar o seu legado, e você vai ver um presidente da República desse partido, e eu quero que você saiba, tudo que você construiu, nós vamos carregar isso aí de legado. Tá bom? Ô Pablo, eu só queria agradecer todos aqueles que vieram de muitas cidades, muitos presidentes municipais, muitos candidatos à Câmara Municipal, que se deslocaram de longe, principalmente nessa data tão próxima, onde nós vamos ter o último dia da filiação. Mas eu queria, em nome da Democracia Cristã, agradecer a ex-vereadora Adriana Afonso, por favor, em pé, que está na Democracia Cristã a partir de agora, será uma candidata da Democracia Cristã em Guarulhos, um dos maiores municípios de São Paulo, e com um grande desafio, que não é a Câmara Municipal. Nós colocamos na mão dela a responsabilidade de ser a nossa candidata a vice-prefeita ou prefeita de Guarulhos. E nós queremos agradecer a Érica, a esposa do nosso vereador do Rio de Janeiro, Érica Coelho, que está também entrando na Democracia Cristã como marido e vai ser a nossa deputada estadual em 26 e o William, deputado federal em 26. Claro que nós temos outros candidatos aqui, nós não temos, evidentemente, o conhecimento de todos, mas um grande abraço a todos. Pessoal, a Thaísa, que é uma advogada nossa, que faz parte aqui da direção também do partido,
eu quero que ela faça um apelo para você, que é mulher, né? Faz aí, doutora. Eu quero que você, que às vezes acha que não é com você, por favor, venha andar conosco. Eu quero fazer um apelo para você que é mulher. Olha que mulher maravilhosa que levantou aqui, gente. Olha o vigor dela, olha a força, a energia que ela tem. E eu sei que existem muitas outras mulheres que também carregam isso, né? Eu sempre falo assim, tudo aquilo que traz uma indignação no seu coração diz respeito a você. Aquilo que você deve fazer e que às vezes você está esperando o vizinho ou outra pessoa se posicionar. Então eu quero convidar vocês, mulheres, para que vocês possam se posicionar, estejam conosco. Nós temos, né, uma legislação que fala que 30% de uma chapa precisa ser composta por mulheres. E muitas vezes a gente precisa ficar caçando, cadê essas mulheres? Mas essas mulheres, eu sei que elas estão aí. E nós precisamos que vocês digam, eu estou aqui e eu me posiciono, eu quero ocupar esse lugar. Eu preciso que vocês se levantem. Nós precisamos que vocês se levantem. O Brasil precisa que vocês se levantem. Nós temos mais de 5.000 municípios. E nós precisamos de vocês em cada um desses lugares. Cada um desses lugares precisa ser ocupado por mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres ousadas. Nós temos aqui, né, a pré-candidata pela cidade de Guarulhos, nós temos aqui uma outra pré-candidata para ser vereadora, e eu sei que existem muitas aqui que querem, olha ali, ó, já tem gente se manifestando, eu quero que vocês se filiem, eu quero que vocês procurem aqui o pessoal do partido, para que vocês possam ter essa oportunidade, tanto de saber, meu Deus, nunca fui candidata, sempre quis, mas eu nunca me posicionei, como que eu faço? A gente tem o como. Quando você não sabe como fazer algo, procure o quem. Aqui está repleto de quem pode ajudar vocês. E a gente quer exatamente fazer isso, ajudar vocês, mostrar para vocês o caminho, e não apenas o caminho, mas caminhar com vocês, para que vocês ocupem esse lugar, tá bom? Eu quero as mulheres também que estão assistindo a gente, onde você está aí, em qual cidade você estiver, nós precisamos de você onde você está. Você não precisa estar aqui caminhando lado a lado conosco. Nós já estamos caminhando juntos. Porque se você entende que esses princípios, esses valores que nós defendemos como democratas cristãos, ele é para você também, então venha fazer parte conosco, tá bom? Nós contamos com vocês. Obrigada, gente. Só complementando o que você está falando e também o que o Pablo falou, a democracia cristã, ela não vai fazer nenhuma fusão para manter a democracia cristã para sempre. Ela não vai fazer nenhuma federação, vai ter a sua chapa total, completa, em todos os municípios do Brasil onde nós estamos organizados. Por isso é que nós estamos sendo procurados no Brasil inteiro pela oportunidade, mas principalmente pelo compromisso com a família, dos valores cristãos e da família, e principalmente pela lealdade e fidelidade que é uma marca da democracia cristã no Brasil e no mundo. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos os nossos companheiros que aqui vieram dar um abraço e boas-vindas a Pablo Marçal, a democracia cristã no Brasil. Obrigado.